gente vai falar um pouco da jornada de se fazer um escritório, né? Então, a gente hoje tem olhado arquitetura e engenharia como uma assessoria e a gente começa a ver que tem outros pontos, outros pilares importantes e um deles são as pessoas, né? Então, os escritórios são feitos para as pessoas, a gente está na era do serviço, então é muito importante que os escritórios tenham a ver pensem em quem vai ocupá-los, principalmente. Então, vou falar aqui um pouco. Primeiro eu sou o Felipe Russo, eu sou arquiteto, trabalho há 24 anos, mais ou menos, só no mercado corporativo, montagem e construção de escritórios, e a gente, durante esse período, a gente começou lá atrás como arquitetura e gerenciamento, depois a gente montou a construtora, depois a gente começou a entender que o cliente precisava de alguns auxílios, além daqueles que vêm com arquitetura, que são voltados a real estate, como é que você vai ocupar um espaço, como é que você vai escolher um espaço, voltados à engenharia de assessoria, como é que você vai escolher um imóvel em função da infraestrutura, do que existe nesse imóvel. E eu vou mostrar justamente um planejamento de se fazer um escritório de ponta a ponta, baseado nessa experiência aí que evoluiu durante esses 23 anos, partindo de arquitetura, chegando hoje num conceito que a gente brinca lá no escritório, que não é só arquitetura, não é só construção, mas tem gente, tem real estate, tem engajamento, tem change management, enfim, tem uma série de ferramentas que englobam esse tipo de serviço e de planejamento, principalmente. A proposta aqui é mostrar um roadmap de tudo isso, quer dizer, por onde eu começo, tudo que eu tenho que pensar até conseguir um escritório que funcione e que engaje as pessoas. Basicamente, quando a gente começa a planejar um escritório, alguém da empresa vai receber um desafio, né? E aí, basicamente, são pessoas com esse perfil, né? São esse tipo de profissional que vai receber essa demanda. O ponto é que, dependendo da pessoa que recebeu essa demanda, ela vai ter um foco, né? Ela vai entender esse desafio de uma forma e ela vai olhar pelo seu prisma. Então, quer dizer, quando eu pego um engenheiro, ele vai ficar muito preocupado se o prédio vai funcionar, se o ar-condicionado funciona, etc. e tal. Quando eu falar com a pessoa de recursos humanos, e às vezes essa demanda está dentro de recursos humanos, ela vai ver, a preocupação dela vai ser se as pessoas vão gostar do escritório, se elas vão ser atraídas, etc. e tal. Então, existe uma vasta gama de funcionários que podem tomar esse desafio e o grande problema é que cada um vai olhar pelo seu prisma e como é que a gente consegue o equilíbrio entre todas essas disciplinas, né? Então, se eu olhar só pelo ponto de vista de real estate, um prédio ótimo pode performar super mal do ponto de vista de qualidade da laje, enfim, então a gente vai olhar um equilíbrio entre todos esses elementos. Aqui, assim, quando esse profissional recebe um desafio, ele não é o dia a dia dele, né? A reforma de um escritório, uma mudança de sede, ela acontece uma vez a cada 5 anos ou mais numa empresa. A pandemia adiantou alguns casos, mas basicamente ele vai fazer isso uma vez a cada 5 anos. Então, um profissional de facilities, ele no dia a dia, ele cuida das demandas do escritório, né, ar-condicionado, iluminação, enfim. Mas quando ele recebe essa demanda, é um desafio que não é natural do dia a dia, né, e as inseguranças são muito grandes. Então, se um cliente advogado precisa fazer um escritório, ele sabe trabalhar com direito, mas o nível de insegurança, de intangibilidade numa mudança de escritório é muito grande. Então, a gente precisa entender quais são essas demandas. Então, aqui alguns dos medos que as pessoas enfrentam né, alguns desses desafios. E aí, o que eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer um roadmap de tudo o que a gente faz hoje, como é que a gente pensa, né? Então, um mapa. No final, a gente vai disponibilizar uma apostila, um e-book que mostra todo esse caminho. A gente tem isso e a gente disponibiliza sempre aí para os nossos amigos, enfim. Então, vocês vão ter isso também no final, como buscar isso através de um QR Code. A gente vai mostrar alguns cases de sucesso para mostrar que isso não é só discurso, isso fica de pé, né? Acho que é muito importante ficar de pé.
e aí um encerramento. Basicamente, o roadmap começa com esses nove tópicos, né? Então, a gente vai... Por onde a gente vai começar? A gente vai conhecer o escritório, é muito importante conhecer onde você está antes. Tem que conhecer os colaboradores, né? Porque colaborador, vamos dizer, a matéria-prima do escritório é o colaborador. A gente vai falar de modelos de ocupação, hoje em dia se fala em híbrido, antes da pandemia a gente falava em Agile Office, Smart Office, enfim. A gente vai falar um pouco de como escolher um imóvel, quais são os desafios de se achar um imóvel, e a gente não existe um imóvel que serve para você. Você vai olhar aquilo que tem disponível naquele momento no mercado, e o mercado tem flutuações imobiliárias, né? Isso impacta não só na qualidade do espaço, mas também, principalmente no investimento. Um contrato de locação custa muitas vezes mais do que uma obra, infinitamente mais, né? Porque a gente fala de um contrato de 60 meses, né? São números importantes multiplicados por 60 meses, 72, 120, enfim. Então, o payback, quando a gente fala de empresa, a empresa está olhando o payback. Aí a gente vai falar como a gente começa a dar vida para o escritório, a decisão, quer dizer, quais são todos os elementos, e eu acho que esse é o ponto mais importante, é o 7, é quando o grande finale, né, do planejamento, que você fala agora eu vou ou não, aí só falta construir, né? De forma escritório é construir, e a gente tem uma área de change management também que vai olhar como é que as pessoas vão receber esse espaço, principalmente se existe uma mudança de cultura. Então, por onde começar, né? O ponto principal é definir o propósito. Por que está havendo essa mudança? É muito importante conhecer o patrocinador, o líder da empresa, o CEO, por que ele está tomando aquela decisão, né? Então, se você não conhecer esse propósito, você certamente vai errar no meio de tantas outras demandas que vão aparecendo. Então, assim, o que vai a linha mestre, que vai te manter dentro de um planejamento assertivo, é conhecer o propósito. Avalie o espaço atual, isso é fundamental, né? Então, hoje, você entra no escritório, o escritório funciona super bem, tem demandas ótimas e tem um motivo para mudar. Você muda e não olha e não consegue cobrir as demandas do que já funcionava. Existe em recursos humanos uma experiência que mostra que a gente conta experiências ruins para mais de 10 pessoas, experiências boas para menos de uma. Isso quer dizer que quando você tem uma experiência ruim, mesmo que ela venha acompanhada de 10 experiências boas, a sua sensação é de perda. Então, é muito importante que a gente avalie o que você tem de bom e de ruim e identifique aqui os potenciais lacunas, os potenciais ganhos que a gente tem aí nessa demanda. O segundo passo aí dar uma aprofundada nisso e avaliar layout. Então, é muito importante que vocês entendam, né, como é que vocês estão hoje. Então, por exemplo, naquele layout, a gente separa por vocação, por cada uma dos tipos de uso. A gente identifica, por exemplo, e aqui tem um exemplo legal. Uma laje em L, todo esse cinza aqui, ele é circulação. Olha a área que a gente perde pela laje ser uma linguiça, seja ela em L, seja ela em U, mas que ela é muito estreita em relação ao comprimento dela. Eu estou pagando um aluguel nesse prédio que eu vou precisar de um corredor que começa numa ponta e vai chegar lá do outro lado. Quer dizer, uma laje quadrada em volta de um core central performa de uma forma totalmente diferente. Então, a gente começa a avaliar primeiro, a qualidade da laje, mas principalmente como é que o layout atual está montado, né? Aí a gente vai procurar, então, analisar o layout, maximizar a eficiência, né? Então, aqui mesmo com uma laje dessa, eu posso trocar de prédio ou ficar aqui. Então, olhando nesse prédio, o que está certo, o que funciona e o que não funciona, onde é que estão os potenciais ganhos. A gente vai olhar também para ver se, por exemplo, toda a questão legal de rotas de fuga, etc. e tal, estão funcionando, porque esse é um ponto fundamental para definir se você precisa mudar ou não, porque muitas vezes um cliente ele olha e fala assim, eu estou aqui já hoje, eu não gasto nada, eu vou fazer uma obra nova, eu vou gastar 8 milhões numa obra nova, eu não vou mudar, eu não preciso disso. Só que se ele está inconforme,
ele talvez tenha que gastar 4 milhões para ficar no prédio que ele está. Ou então continuar correndo um risco, e é muito comum que, né, quer dizer, um contrato de 5 anos, vão se fazendo adaptações locais, etc. E tá muitas vezes um projeto que era conforme passa a ser não conforme durante a vida e uso do escritório. Então é bastante importante olhar isso e olhar isso como de uma forma holística. E aí a gente sempre tem que compilar isso num relatório. Então, quer dizer, o primeiro ponto é, eu transformo em dados tudo aquilo que é a vida do cliente atualmente. Esse é o primeiro ponto. Então, aqui isso quer dizer, eu não estou dizendo que você tem que fazer com a gente, o importante é fazer isso, né? Pode fazer com qualquer consultor, pode fazer com equipes separadas, enfim. A próxima é conheça o colaborador, né? E como a gente está falando de conhecer gente, né? Conhecer a dinâmica do escritório, aqui eu vou conhecer como é que, inclusive a cultura do escritório, quer dizer, a solução para um escritório de tecnologia é totalmente diferente da solução para um escritório de advocacia, né? Então eu preciso conhecer os colaboradores, conhecer o que existe lá. Então, o ideal é fazer uma pesquisa, né, que seja online com todos os colaboradores, porque geralmente quem toma a decisão é o topo da pirâmide, e a gente esquece de ouvir a grande massa, né, os colaboradores, existem muito menos chefes do que analistas, então não ouvir os analistas pode te trazer uma resistência e isso impacta no resultado de toda a sua empreitada. Entenda os desejos e necessidades, faça perguntas precisas. Aqui a gente coloca isso porque é o seguinte, você tem que fazer uma pergunta que você sabe que vai manejar a resposta. A gente tem um montão de clientes que falam assim, a gente fez um questionário, todo mundo pediu um montão de coisa, a gente não sabe o que fazer. Você tem que saber como fazer essas questões. Então, quer dizer, tem que existir um benchmark de qual perguntas serem feitas que possam ser transferidas para um layout ou para um projeto. Se você fizer a pergunta errada, que depois você pergunta, você gosta de azul? Todo mundo fala gosto, e aí você coloca vermelho. Então, obviamente, você vai ter um impacto muito negativo nesse projeto a partir do momento que você não consegue engajar as pessoas. Isso vai dar um impacto em engajamento, porque as pessoas se sentem ouvidas, né? Vai dar um impacto em produtividade, porque pessoas felizes no escritório, felizes, vão funcionar bem, e, de novo, eu vou transformar isso em dados. Eu elaboro um relatório. Então, é sempre importante a gente começar a estruturar uma forma de ter dados para que a gente tome as decisões corretas. Esse aqui é um modelo de dados que a gente faz, por exemplo. Então, por exemplo, a gente faz aqui, dentro é a mancha de como as pessoas estão engajadas e gostam do espaço, e fora é a necessidade, né? Então, aqui, por exemplo, esse aqui é um mapa onde as pessoas estavam muito engajadas. Isso muda totalmente a abordagem do que, quer dizer, você está fazendo um escritório para pessoas mais velhas, as expectativas são uma que não considera inovações, etc. e tal, e que esse público mais jovem demanda. E quando você não atende a esse público, você perde os talentos para outra empresa que atende, né? Então, isso é muito importante. Como é que o RH impacta nisso? O quarto passo é, vamos dizer, ter uma assessoria de workplace. E o que é workplace, né? Workplace, a gente vai entender como, a gente chama aqui de workplace strategy, mas como é que o escritório vai ser montado. Então, não adianta eu pegar uma cultura presencial e querer impor um escritório híbrido do dia para a noite. Então, vai funcionar para um escritório ser presencial, vai funcionar para um departamento ser 100% em home office, vai funcionar para uma outra área ser híbrida. Então, a gente precisa entender essa demanda. E quando eu entendo isso, eu começo a fazer planejamentos com base em dados também de benchmarking. Então, por exemplo, para um escritório com 100 pessoas, com 3 dias de home office, eu vou precisar de tantos phone booths, tantas salas de reuniões, com tal proporção. Então, como é que você faz isso aleatoriamente? A gente chega num escritório hoje e o cliente fala, eu preciso de 32 salas de reunião. Você fala, com base em quê? Numa expectativa. E ele não tem dados para tomar essa decisão. Então, se você tem uma assessoria em workplace, você consegue pessoas que têm dados e balizamento para conseguir encaixar isso. Então, a gente vai entender essa cultura, refinar o modelo de ocupação, é smart office, é híbrido, enfim, o que você vai usar. Revise o número de colaboradores. Isso é fundamental, porque se você fizer um bom planejamento de smart office, né, de workplace, você vai definir exatamente qual é a área necessária. Então, hoje, por exemplo, o que está se usando mais é o híbrido. O híbrido precisa ter áreas de colaboração, áreas de socialização. E essas áreas de colaboração funcionam como um espaço
de pulmão num eventual momento de overbooking, por exemplo. Um dia que se planejou que viriam 100 pessoas, vieram 120. Como é que você consegue manejar isso? Então, ter um plano para isso é muito importante. Isso vai determinar exatamente qual a metragem ideal. E a gente tem um case, por exemplo, que um cliente procurava 2.000 metros. E a gente chegou para ele e falou assim, para o que você tem, você precisa de 1.500. Faça uma conta. 500 metros quadrados vezes R$200 mais ou menos o metro quadrado, condomínio IPTU e aluguel, vezes 60 meses. Dá alguns milhões muito mais caros do que a obra. Então, assim, errar na metragem para mais é horrível, porque você perde muito dinheiro, né, e muitas vezes um escritório ruim, que sem métricas, as pessoas, ainda falta, tem muito espaço e falta sala de reunião. Né, isso afeta totalmente o engajamento dos colaboradores. O outro ponto, pior ainda, é se você tem um escritório pequeno demais e aí as pessoas não vão para o escritório ou vão para o escritório no dia que não é home office, chegar lá para fazer uma reunião e não tem uma sala de reunião. Então, isso afeta totalmente o engajamento dos colaboradores, então por isso é muito importante. A Workplace Strategy eu diria que a figura mais importante nesse planejamento, porque ela vai te garantir, não só do ponto de vista financeiro, que tudo vai funcionar, quanto do ponto de vista humano, que as pessoas vão ficar engajadas e que as métricas vão funcionar lá dentro. Por isso é importante usar métricas testadas. Né? A gente sabe quantas pessoas por cada phone booth a gente precisa planejar. Tem que se desenvolver cenários em cada um dos prédios e é muito importante que se aprove com a liderança, com aquele patrocinador, esse modelo. Porque um modelo, você tem 100 pessoas, você não vai agradar 100 pessoas. Você tem que bater isso com a estratégia, mostrar as dificuldades, mostrar as eventuais resistências e aí você toma a decisão que vai depois, o que você não conseguir engajar nessa fase, você ainda tem uma fase depois de change management para engajar. Aqui está o maior risco de engajamento. Então, se eu fizer um escritório que as pessoas não gostam, você gasta o mesmo dinheiro e as pessoas não vão vir para o escritório, vão ter resistência. O imóvel certo, então, aí a gente também, o próximo passo é olhar real estate. Então, assim, eu só vou procurar um imóvel, o que geralmente acontece ao contrário, a primeira coisa que a liderança faz vamos alugar um imóvel, depois a gente vê o que coloca lá dentro. Eu só vou ver imóvel depois que eu sei o tamanho que eu preciso, o que faz sentido para os meus colaboradores, do ponto de vista de acesso à infraestrutura, localização, onde é que meus colaboradores estão, enfim, tudo isso a gente já conseguiu mapear até aqui. A gente já parametrizou dados, a gente já sabe, por exemplo, que todo mundo tem problema de transporte para vir para esse escritório atual. Então, enfim, a gente consegue chegar numa condição de tomada de decisão muito melhor agora. Então, primeira coisa é definir a metragem. O Workplace me deu base para isso. Não generalize custos de infraestrutura, quer dizer, cada prédio tem um custo diferente. Tem prédio que tem ar-condicionado pronto, tem prédio que não tem. Se você não tiver uma análise de engenharia para real estate, você também não vai ter uma boa escolha. Vai gastar muito dinheiro num prédio que muitas vezes nem é tão mais barato. Defina a localização, entorno, enfim. Analise os imóveis quanto à acessibilidade, aqui eu já falei um pouco. Faça uma análise de condomínio, IPTU, de contrato. Quer dizer, um prédio pode ser que você faça uma locação muito boa e depois de 3 anos você descubra que é a revisional que faz um aumento de 50% ou de 100% do seu preço de aluguel. Então, planeje isso com um especialista para que ele consiga te dar esses mapas. Não tem aí proprietários de imóveis que falam, eu vou te dar um desconto fabuloso no primeiro ano, e você depois você fala, está muito barato, né? Eu prefiro não pegar cash allowance, por exemplo, ou carência. Só que depois, no terceiro ano, existe uma revisional e isso se sobrepõe ao contrato e você duplica, triplica o seu aluguel, inviabiliza a sua operação. Então, isso é um ponto bastante importante. E aí, consolide a parametrização. Então, eu começo a olhar não só preço, mas eu consigo começar a olhar questões qualitativas dos prédios. Então, assim, já sei o que eu preciso, minha necessidade, né, em termos de humano, quais são os prédios possíveis, porque não é o que eu quero, é o que tem disponível, e aí sim, como é que eu consigo negociar isso? Aqui está o maior risco financeiro, porque o contrato de locação é muito mais caro do que todo o resto. Né? Muito mais caro do que a obra, muito mais caro do que pagar qualquer consultoria, enfim.
aqui um pouco do que a gente falou, né? Então, a gente vai passar aqui como calcular, etc. e tal. E a próxima etapa, aí sim, a gente começa a ver engenharia e arquitetura, né? Então, até aqui, muitas vezes as assessorias são feitas por arquitetos, mas até aqui eu não falei de projeto de arquitetura, né? Agora sim é que a gente começa a olhar os projetos de arquitetura. Então, eu começo a olhar numa lista final de prédios finalistas, de prédios potenciais, é que eu vou fazer um trabalho de engenharia e arquitetura. Então, a gente vai definir um look and feel. Eu já conheço cultura, já conheço aquilo que as pessoas precisam. Eu vou fazer um pré-projeto, um test fit nos prédios finalistas. Quer dizer, não faz sentido fazer num prédio que nunca vai fechar a conta, né? Ou num prédio que nunca está próximo do acesso dos meus colaboradores. Aí eu passo a colocar questões de design. É muito importante para o cliente que não é um arquiteto, que não é um especialista da área, ter sempre esses estudos em perspectiva, né? Ele tem que entender o espaço e ele não tem obrigação de entender planta, é bastante importante. Por isso a gente faz o desenvolvimento sempre diz que tem que ter um desenvolvimento em 3D. Detalhe o escopo da obra. Então, aí nesse ponto a engenharia entra junto. Então, quer dizer, eu vou para o prédio A, o nível de infraestrutura e de intervenção é 1. Para o prédio B, já contando a infraestrutura mais o projeto, é outro. Então, a gente tem que separar o que é custo básico de infraestrutura que equaliza todos os prédios e depois o que é o recheio. E, por exemplo, para um escritório de advogados que tem muitas salas fechadas, é muito comum que eles tenham salas fechadas no escritório de advocacia. E aí, por exemplo, um ar-condicionado central, que funcionaria bem para um open space e funcionaria para um prédio, no outro prédio requer um investimento muito maior naquela disciplina. Então, olhar a infraestrutura para a necessidade específica é muito importante. E, por fim, desenvolva aí um plano de investimento e cronograma. Então, nesse momento que eu estou fazendo o planejamento, eu posso chegar num prédio e falar assim, poxa, esse prédio tem gerador, eu preciso de gerador, meu produto precisa de gerador e aquele prédio não tem. Se eu tiver que colocar gerador nesse prédio, eu vou precisar aumentar o meu prazo de obra, meu cronograma. Então, isso também tem um impacto financeiro ali na linha do tempo, então a gente tem que conseguir ter visibilidade. E aí sim a gente chega no ponto em que todos esses relatórios fazem sentido, né? Então, chegou a hora de... Eu sou o CEO de uma empresa, o que eu estou recebendo para tomar decisão com a minha liderança? Eu conheço os pontos fracos do meu projeto, da minha estrutura atual, e eu consigo estabelecer um plano do que eu quero melhorar. Eu conheço as expectativas e resistências dos colaboradores. Então, eu sei que os colaboradores, quer dizer, eu posso tomar uma decisão de ir contra uma expectativa da maioria, mas eu conheço, posso dizer, olha, o meu negócio precisa funcionar assim, todo mundo esperava assado, mas eu preciso funcionar assim. Eu sei qual é a resistência que eu vou enfrentar, e aí eu tenho a oportunidade de tomar atitudes e planejamentos para cobrir isso de uma outra forma ou de diminuir o impacto dessa resistência. Então, não quer dizer que um negócio é obrigado necessariamente a fazer exatamente o que todos os colaboradores querem, mas ele tem que considerar que aquilo será uma resistência e que aquilo tem que estar mapeado. Também nesse ponto eu já consegui mapear as necessidades do negócio, isso foi amplamente discutido. Eu já consegui um cenário de workplace, eu já sei que meu escritório será híbrido em 3x1 e para isso eu sei qual é a metragem que isso vai ter. E já invadi aqui, sei exatamente qual é o tamanho do escritório que eu preciso, sei como é que é o investimento, qual é o investimento que eu vou ter, inclusive em todo o percurso da locação, né? Então eu tenho one-time cost aqui de investimento na obra, depois isso vai ser diluído, eu vou começar a pagar os aluguéis, passa a fase de carência, conheço os riscos das revisionais, então eu consigo ter uma visão de quanto custa e como vai funcionar toda a vida útil daquele escritório. E por fim, eu tenho visibilidade do projeto, eu já consigo me ver em cada um dos 3 projetos finalistas em 3D, já vendo a minha imagem de marca, já vendo a minha cultura aplicada, etc. e tal. Então, quando chega nesse passo aqui, a decisão é
prédio A, prédio B ou prédio C, vou ou não vou, e sei quanto vou gastar, tenho condições, tenho fôlego para isso ou não. Então, a decisão é tomada em cima de dados muito seguros. Esse é o ponto que a gente quer trazer aqui. Então, a gente entende que a jornada, vamos dizer, como a gente não conhece, ela acaba aqui. Depois começa a jornada como a gente conhece, que é fazer projeto, construir e cabeça cheia de cal e tocar a vida. Nessa fase agora, você vem a parte da construção, né, de escolher a construtora. E você já tem dados bastante, mas a construtora tem aí condições especiais que são técnicas, né? Você já conseguiu mapear a obra e tal. Você já tem, inclusive, escopo de obra definido lá atrás, né? Para fazer uma concorrência, linha a linha, enfim. E aqui a gente tem um ponto importante, tenha um PMO, tenha uma gerenciadora, tenha alguém que entenda e consiga te assessorar nesse sentido, de conseguir ter visibilidade técnica de como é que funciona um cronograma, por exemplo. Defina claramente o escopo da obra, para que você não tenha problemas de aditivos, de imprevistos, né? Então, um imprevisto ele não só causa um overprice, mas ele ainda vai te causar um impacto de cronograma, né? E aí vocês ficam brigando pelo... E empresa, né? Quando a gente faz um escritório corporativo, o plano é payback, né? Ele vai dizer, eu consigo investir 10 porque ele se paga em 2 anos. Se você chegar lá com 12, acaba com todo o planejamento da empresa. E hoje em dia, ou pelo menos até antes da pandemia, hoje os escritórios diminuíram, mas antes da pandemia, a segunda linha de maior custo de uma empresa de serviços era o real estate, a primeira é a folha de pagamento. Então é um número importante, um número que traz muito impacto para a empresa, o investimento em real estate. Monte o cronograma, então aí você vai precisar da ajuda, né? Do gerenciador ou do PMO, principalmente o pré-obra. Quer dizer, todo mundo fala, olha, a obra demora 2 meses, 3 meses. Poxa, tem projeto técnico complementar, aprovação no prédio, uma série de coisas que dificilmente se fala na fase de concorrência, etc. e tal. E aí, quando o cliente fala, bom, eu vou estar lá em julho, não, setembro, né? Então, esse é um ponto importante para se olhar também. Então, faz parte do planejamento, até para fazer planejamento de devolução de andares, etc. e tal. E aí, para escolher as construtoras, busque histórico de qualidade, né? Então, busque construtoras com histórico, então que elas tenham qualidade, tenham compromisso com o cronograma e principalmente compromisso com o preço máximo garantido, né? Então, o risco de você não ter um escopo claro na hora né, que você não montou aquele escopo claro na fase de concorrência, é justamente você comprar a mais barata e não estar tudo contemplado dentro daquele escopo, e aí você gastar muito mais dinheiro e perder o seu planejamento em função de... Né, existem empresas que investem muito no aditivo, então é bastante importante ter essa visibilidade e essa garantia. Defina com a construtora aí, a hora que você já está na fase final, defina com a construtora o mapa de riscos, eventualmente long lead items, coisas que no projeto podem ter um impacto muito grande na entrega, né? Eu já vi casos de empresas que contrataram bem a arquitetura, a engenharia, entregaram o projeto e a equipe de TI não pediu o link numa região central do Rio de Janeiro e ficaram 1 mês com o escritório fechado porque ninguém podia trabalhar sem internet. Então, tudo é importante, fazer esse mapa de riscos é importante. E aí, para início de obra, tem a documentação, enfim, isso é um ponto importante para se olhar com a construtora já escolhida. Então, aqui você tem condições de fazer uma licitação de construção bastante segura. Por fim, se eu estou mudando, né, falei lá de change management, se eu estou mudando a cultura e todo mundo trabalhou sempre numa estação fixa com a foto do filho ali na mesa, etc. e tal, e você tira isso dele, a pessoa deixa de ter pessoalidade, ela começa a ter tudo rotativo, etc. e tal, você necessariamente vai ter um risco de engajamento, vai ter uma resistência, né? Então, toda mudança traz resistência, toda mudança traz insegurança, e aí é muito importante que a gente tenha um plano, principalmente quando existe uma mudança muito grande. Fusões e aquisições são muito importantes, porque vem pessoas de empresas diferentes, com salários diferentes, vão trabalhar juntas no mesmo espaço, com uma insegurança muito grande, porque alguém vai ser mandado embora e alguém vai ficar, né? Então, como é que você consegue mapear isso? Então, nessa fase, isso geralmente é um trabalho que é feito durante a fase de construção. Já se definir um plano
já se sabe como será o escritório. Durante aqueles 3 meses que a obra entra em execução, ter uma assessoria em change management é bastante importante, porque ela vai ouvir os colaboradores que estão resistentes, identificar possíveis resistências e transformar. Tem esse gráfico aqui que é muito interessante. Toda mudança ela traz uma resistência e uma perda de produtividade. Se você conseguir, essa linha de baixo é o que é comum, e quando você acaba a sua empreitada, você está com um nível de engajamento mais baixo do que você começou. Só que uma nova obra é um grande potencial de aumentar o engajamento, porque você está renovando, você está fazendo para as pessoas. Então, se elas já não estavam muito felizes no espaço, você tem um potencial de fazer aquilo se transformar, né? Um potencial transformador. Então, quando você faz uma assessoria que ela envolve equipe de RH, ela envolve equipe de facilities, ela envolve a equipe de comunicação interna, né? Então, as pessoas terão sempre comunicações muito importantes, muito claras. É muito importante, por exemplo, se eu vou mandar embora 30% da equipe, que isso seja alguma coisa que seja comunicada, porque se existe essa conversa de bastidores, as pessoas vão achar que vão ser 60% que vão ser mandadas embora. Então você aumenta muito mais a resistência quando você não tem comunicação clara, quando o colaborador não percebe o fair play das duas partes, né? Então é bastante importante esse trabalho. Então a gente vai ouvir as pessoas, vai formalizar as políticas, vai dizer claramente, olha, isso vai acontecer dessa forma, nesse cronograma, o uso dos espaços será diferente agora, então a gente define claramente essas políticas. A gente assessora os gestores de recursos humanos, gestão de mudança, então, e a gente aqui, ainda tão importante quanto lá no começo, o papel do patrocinador é fundamental, né? Então, o patrocinador que ele vai dizer, olha, hoje, daqui para frente, a gente vai ter um escritório Smart que não tem mais sala de gestor. O cara, imagina o gestor que ele ficou 10 anos na empresa, ele acabou de conquistar a sala dele, acabou de ser promovido, fechou a sala dele, e aí muda a política e fala, você não tem mais sala. Esse cara nunca vai ser engajado, ele sempre vai ser resistente, ele ficou 10 anos esperando alguma coisa que não chegou, né? Então, como é que a gente consegue trabalhar isso e mapear esses riscos e entender as pessoas, enfim, e trazer elas para dentro dessa cultura? E aí a questão é que a gente acaba se beneficiando desses resultados de engajamento e, por fim, como existe uma mudança, não é só fazer as pessoas ficarem felizes, mas também treinar. Até hoje a gente nunca teve phone booth. Agora tem. Como é que funciona? Eu posso sentar lá e usar ele o dia inteiro? Eu posso usar como se fosse uma sala particular? Eu tenho que fazer reserva? Tem empresas que têm, tem empresas que não têm, enfim. Então, a gente precisa estabelecer políticas claras, uma apostila clara, isso vem pela comunicação, e quando as pessoas entram para ocupar o seu escritório totalmente diferente do que ele era, elas estão totalmente adaptadas ao modelo. Elas vão funcionar desde o primeiro dia e vão funcionar com alegria, com orgulho de pertencimento, de terem moldado aquele escritório, terem sido parte daquela moldagem. Aqui só para dizer, né, para mostrar como é que isso funciona e já deu certo. Eu vou mostrar aqui um case da Marsh McLennan Companies. A gente fez projeto para eles em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, Bauru, Campinas, Argentina e Chile. E a partir do modelo que começou em São Paulo no Smart Office, a gente conseguiu, virou modelo global para a Marsh McLennan Companies. Ela foi inclusive replicado, o modelo que a gente criou para outros escritórios que não foi a gente que fez. Cidade do México, por exemplo, foi uma, enfim, tem várias outras cidades que foram feitas depois. O que é legal desse projeto é o seguinte, era uma fusão de 4 empresas do mesmo grupo, então eram headquarters com 4 empresas, eles se juntaram e com finalidades totalmente diferentes, então já era como se fosse uma fusão, né? Cada um estava no endereço, todos eles foram para o mesmo endereço. E durante o processo de construção do primeiro escritório em São Paulo, no prédio do EZ Towers, eles fizeram uma compra global da JLT, uma empresa também de seguros. A Marsh é uma das empresas do grupo de seguros. Ela comprou a JLT para melhorar a posição estratégica dela no mundo. No Brasil, nesse escritório Smart, que as pessoas estavam treinadas, que tinha essa questão de modularidade, etc. e tal, o pessoal da JLT conseguiu começar a trabalhar com eles em 3 meses. Em 3 meses, as duas companhias estavam juntas, além
das outras 3 do mesmo grupo estarem trabalhando no mesmo lugar. E as pessoas foram treinadas, elas passaram por isso. Fora do Brasil chegou a levar 1 ano e meio. Né? Então, para ver como por isso esse modelo foi adotado como modelo global de real estate para Marsh McLennan Companies. A questão sempre de ter esse aqui, inclusive, é o projeto de Buenos Aires, no Porto Madeiro. Foi um projeto bem recente. Aqui um pouco do que eu falei da JLT, e a questão também do Smart Office ter virado referência global. Como esse planejamento é um planejamento a longo prazo, quer dizer, a gente começou lá em 2016, fazendo o EZ Towers, e estamos fazendo hoje Campinas, Santiago, Chile. Então, a estruturação é um modelo que funciona, ele se adapta, ele se corrige, né? Veio a pandemia, os espaços foram adequados, como existe todo um processo de modulação nesse processo de workplace, um escritório funciona, ele não precisa ser totalmente reformado, né? Porque existe toda uma questão de bairros, de modulação, etc. e tal, aí é um papo à parte. E aí foram os serviços que a gente executou para eles. Esse foi um cliente que a gente verticalizou. Então, tem clientes que eu faço arquitetura, tem clientes que eu faço construção, e esse aqui é um cliente que a gente fez toda a parte de real estate, enfim, workplace, gestão, modelo de ocupação, enfim, até o PNL deles a gente bateu com eles. Aqui algumas fotos desses projetos no Rio de Janeiro, as áreas de colaboração, como elas, né, como funcionam, a área de colaboração no fundo, a área de socialização na frente. Outro ponto importante é a diferença entre colaboração e socialização. Todo mundo acha que é a área de descompressão. A área de colaboração é um espaço que, apesar de ser disruptivo, ele é um espaço de ruído, mas as pessoas estão trabalhando nele, então tem que ter ergonomia, tem que ter espaço, tem que ter lugar para apoiar um laptop, etc. e tal. E um espaço de socialização, não. As pessoas vão sentar em sofás, em puffs, e aí elas vão... Inclusive, um dado interessante é que a maior índice de inovação no escritório vem da área de socialização e não da área de colaboração, como se pensava. Porque na área de socialização, o arquiteto encontra com o advogado, e no dia a dia eles não trabalham juntos. E aí eles batem papo e o advogado fala, poxa, você está fazendo isso desse jeito, mó difícil, eu faria de outro jeito. E aí por quê? Porque advogado faz de outra forma. Então, a hora que você coloca pessoas diferentes dentro de ambientes que têm um motivo comum, isso causa grande inovação. Aqui dá para ver bem esse conceito de bairro, né? Então, eu tenho um staff separado num bairro, tenho elementos, phone booth, salas de reuniões, e separam um bairro de outro. Isso faz com que eu tenha controle de ruído de todo esse espaço. Enfim, tem algumas coisas bastante interessantes. Nesse projeto do Rio de Janeiro tem um cinema. Em São Paulo, esse foi o projeto que teve esse resultado inovador, aí, foi a matriz para eles. Então, tem uma área de clientes que é formal, que mostra a pujança das 4, aqui mostra o logotipo das 4 empresas aqui. Eles têm lá uma arena, espaços multiuso também são muito importantes, dado essa flexibilidade. Então, os escritórios recebem pessoas. As pessoas hoje, nos escritórios híbridos, elas vão para se encontrar. O que elas fazem sentadas numa estação de trabalho convencional, elas fariam em casa, né? Então, se é híbrido, o escritório virou um ponto de encontro de cultura. E aí, ter esses espaços versáteis que podem ser adaptados é bastante importante. Aqui uma área de socialização, né? Existem empresas que têm mesa de ping-pong na área de socialização, ninguém trabalha perto de uma mesa de ping-pong, então é bastante importante essas divisões de som, etc. e tal. Aqui é a área do cliente, com salas de reunião. Arte e cultura é bastante importante, todos os projetos da Marsh têm grafites e arte de rua de artistas aí importantes, de relevância. Aqui também um outro painel bastante interessante feito em cima de tijolo aparente. Então, são áreas bastante... as pessoas têm muito orgulho, falam, olha, lá tem um painel do fulano, do cicrano, é muito legal essa integração. A gente até tem uma filmagem de uma inauguração de um escritório, e a gente vê uma das pessoas olhando o escritório falando assim, uau! A gente vê ela, uau! Mas lê os lábios dela ali, que o impacto é bastante importante. E foi uma pessoa que participou, viu os projetos em 3D, tá? Mas quando você materializa isso, é um resultado bastante importante. Aqui um outro case, esse é o último, é da Yara. A Yara foi a fusão da Yara Fertilizantes com a Vale do Rio Doce, a Vale Fertilizantes. E eles também tiveram toda essa questão de
de fusão de culturas diferentes, pessoas diferentes. No caso da Yara, a gente teve 22 milhões de economia no contrato de real estate, pagando a obra. Então, como isso é importante? Era um contrato de 10 anos, num prédio que era build-to-suit. Então, essa avaliação toda deu um resultado de 22 milhões de economia, ou seja, eles ficaram com o escritório novo, melhor, as pessoas mais engajadas e ainda gastaram menos dinheiro, né? Então, essa assessoria é bastante interessante quando ela trabalha em conjunto com todas as pernas, olha todos os elementos. Esse foi o escritório que foi construído em São Paulo, mas a gente tem aqui, deixa um QR Code, que aqui está justamente o material que a gente disponibiliza, que tudo que eu falei aqui, né, de um roadmap mais completo de como planejar e construir o escritório passando por todas essas fases, né? Então é isso. Espero que vocês aproveitem. Muito obrigado pela oportunidade.